Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, sou terapeuta cognitiva comportamental e também sou uma vencedora. Venci a um relacionamento com um psicopata. Hoje o que eu trago aqui, o que eu quero falar com vocês é algo assim muito sério, tá, gente? Talvez um pouco polêmico. Mas é necessário a gente falar aquilo que realmente está sendo uma realidade, tá? Possa ser que algumas pessoas discordem, tenham alguma opinião diferente do que eu vou dizer aqui, mas enfim, nem Jesus Cristo agradou a todos, né? A percepção do homem em relação a Jesus foi diferenciada, cada um com seu julgamento, cada um com seu pensamento e a sua realidade. E não vai ser Sinara que vai ter que agradar a todo mundo. Mas eu quero falar desse assunto aqui com vocês e espero que vocês guardem no coração de vocês o que eu vou dizer aqui, porque é algo que é verdadeiro, algo que acontece. E como eu estou aqui para levar conhecimento a respeito do que é um transtorno de personalidade narcisista, psicopata, como eles agem, eles ou elas, tá, gente? Estou falando aqui de pessoa narcisista, tá? Então, o meu propósito aqui é levar conhecimento a vocês para que vocês realmente entendam como que é um funcionamento de uma pessoa narcisista, psicopata, como que eles agem. Então, eu preciso falar de todo o conhecimento, tudo que realmente eu sei, eu percebo, eu estudo, eu pesquiso, do que eu vivi e trazer aqui para vocês, tá bom? Então, hoje eu quero falar com vocês, alertar, gente. Cuidado, muito cuidado com narcisistas e psicopatas que se dizem religiosos, tá? Isso é um fato que acontece muito. A religião é algo muito atrativo para as pessoas narcisistas e psicopatas. Por quê? O ambiente religioso é propício a uma pessoa com transtorno de personalidade, primeiro, porque ali é o ambiente onde essa pessoa ela pode se camuflar. Ela pode obter uma imagem para a sociedade, uma imagem de pessoa perfeita, uma imagem de pessoa no qual vai ser respeitada por outras. Porque, infelizmente, a gente tem uma visão de pessoa religiosa como aquela imagem, aquela capa. Se a pessoa se apresenta com determinada religião, aquela pessoa, ela automaticamente vai ser aprovada, sem ao menos essa pessoa conhecer o verdadeiro caráter. Então, essa imagem dessa pessoa narcisista em ambiente religioso é muito propício para que ele possa se camuflar na sociedade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a pessoa, quando ela se envolve no meio religioso, ela narcisista, ela sempre está em busca de algo para o seu próprio prazer, para obter algum tipo de ganho. Então, se uma pessoa narcisista, psicopata, ela chega ao topo, né, onde se torna um líder religioso, a finalidade dessa pessoa narcisista é exclusivamente controlar a vida das outras pessoas. Ele vai precisar, ou ela, do controle, usar as pessoas, manter um grupo de pessoas focado nele ou nela, porque como a pessoa narcisista, ela é totalmente egoísta, egocêntrica, ela precisa ver pessoas ali adorando a sua própria imagem, controlando. Então, quanto mais pessoas envolvidas nessa religião, mais essa pessoa narcisista vai se sentir com poder.
porque ali ele vai atuar da forma que ele quer. Então ele vai usar ali da própria palavra de Deus para manipular as pessoas e controlar a vida das pessoas. Também usurpar o dinheiro das pessoas. Isso acontece, gente, a todo momento, em todos os lugares onde existem líderes religiosos que estão ali para usurpar e manter a sua própria imagem e controle das pessoas. Nesses ambientes religiosos onde é governado por uma pessoa narcisista, vai sempre haver dias específicos. Por quê? Ele quer prender a pessoa ali dentro daquela religião, porque ele precisa controlar a vida, a mente daquela pessoa e também manter aquela pessoa para o seu próprio benefício, custo. Então eles criam aquele dia da prosperidade, dia da vitória, dia da família, congresso jovem, congresso da família, congresso das irmãs. Então eles vão criando esses dias específicos, datas, para que realmente prenda a pessoa a estar ali frequentemente dentro daquele templo religioso. Por quê? Além do controle, ele poder manipular essas pessoas, ele sabe que cada dia, tendo um dia específico para aquela pessoa ir buscar a Deus, é mais um dia em que vão ter pessoas também para ofertar, dizimar. Então, a finalidade deles é manter essas pessoas presas. Então, você vai ver que durante toda a semana sempre tem algo para aqueles fiéis estarem naquele templo religioso e ali essa pessoa narcisista, esse líder narcisista, pode controlar a vida dessa pessoa. Esses templos religiosos, onde se há muito movimento, onde o chamativo é algo assim diferenciado, onde você vê muito movimento, muito milagre, se promete muitos milagres, é justamente um perfil de uma pessoa narcisista e psicopata. Ela quer trazer a honra e a glória para ela. Essa honra e essa glória, por mais que eles falem sobre o nome de Deus, mas na verdade o centro ali é do próprio narcisista. A adoração é do próprio narcisista. Com isso, vai massagear esse ego do narcisista e ele se sente poderoso acima dessas outras pessoas. Então ele quer controlar. Então esses líderes religiosos que criam muitas movimentações, aonde tem que haver muito movimento espiritual, tem que acontecer muita coisa, aonde você vai ver que a única coisa que acontece mesmo é um movimento, mas é um movimento humano, aonde as pessoas elas começam a se iludir com todo aquele movimento e esses líderes começam a manipular essas pessoas a acreditarem que aquilo ali é o poder de Deus. O poder de Deus, gente, vai muito além de tudo isso, do que um simples movimento humano. Outro fato que esses líderes narcisistas e psicopatas, eles criam, são determinados objetos, né? Vamos colocar assim, amuletos, aonde criam o copo com água, o pano da vitória, o manto da cura, a florzinha sagrada, e as pessoas, elas começam a depositar a sua fé naqueles objetos. Não, essa água a gente trouxe lá do rio, não sei da onde, que é um rio sagrado. Essa florzinha foi levada ao monte, foi orado, foi
feito muito jejum para poder realmente você obter a cura, a bênção dentro da sua casa. Então eles vão criando essas situações aonde a fé da pessoa é direcionado àquele objeto. Muitos deles até vendem, Você quer receber isso aqui, um valor tal, é só para uma oferta. Alguns dizem isso. Dê uma oferta de coração que você vai obter. Então, eles vão criando essas situações para as pessoas acreditarem que realmente o poder de Deus está em um objeto. E o poder de Deus, gente, vai muito além do que tudo isso. Basta a gente crer, ter fé em Deus, fé em nós, e a gente praticar em busca dessa fé. É o nosso movimento, é o a gente se movimentar em direção a algo que a gente acha que aquilo não vai ser possível, aquilo que está muito longe, distante das nossas possibilidades, mas quando você se movimenta em direção àquilo, é aonde que acontece. Então, é aonde que algumas pessoas conseguem chegar a certos lugares, acontecerem coisas na vida dessas pessoas que com outras pessoas não acontecem, porque isso se chama fé. Então, a nossa fé, ela vem de Deus através daquilo que a gente executa, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente e das ações em busca da conquista daquela fé, que seja algo material, algo sentimental, independente do que for. Mas é algo que você acha que está longe, distante das suas possibilidades, mas você toma uma decisão e você vai em direção. Então, essa fé acontece, porque você está acreditando em Deus e você está acreditando em você também. Então, eles vão criando esses movimentos justamente para prender as pessoas. Aonde muitas palavras são, olhe para mim, O poder de Deus está aqui. Eu sou ungido de Deus. Ou seja, é sempre falando de Deus, mas também engrandecendo o seu próprio nome. Onde diz, vira para o seu irmão, fala isso, fala aquilo. Às vezes as pessoas estão sem graça. As pessoas, nem todo mundo gosta disso. A verdade é essa. Às vezes é uma pessoa que não conhece, a pessoa é tímida e manda falar algo para o irmão. Às vezes a pessoa não está nem com vontade de falar, a verdade é essa. Às vezes a pessoa está ali naquele templo religioso, a pessoa está cheia de problemas, às vezes a pessoa está cheia de raiva e fica induzindo. Isso é uma manipulação, é um controle, é controlar as pessoas a fazer aquilo que aquele líder religioso ele quer que as pessoas façam. Por que existem tantas denominações, tantos nomes diferentes? Porque se a igreja de Deus é um templo, por que existem vários nomes, denominações? Por que às vezes líderes religiosos eles acabam quebrando vínculo, criando novas igrejas com outros nomes? Porque eles precisam controle. Eles precisam criar o lugar deles para que eles possam assim começar um novo ciclo abusivo junto a esse povo. A igreja de Deus somos nós. Deus, ele habita em nós. Basta a gente fazer aquilo que é da vontade de Deus, o que agrada a Deus, buscar o amor verdadeiro de Deus, buscar ser uma pessoa que tem a empatia, a compaixão pelas outras pessoas, fazer cumprir o seu papel, o seu propósito aqui na Terra. Busca o seu propósito. Isso é muito importante. E as pessoas, elas vão se enganando a cada dia, onde elas ficam presas. Tem grupos religiosos onde eles se fecham tanto, como se as outras pessoas que não frequentassem aquele ambiente religioso fossem pessoas leprosas,
onde você é proibido de visitar, às vezes, até um parente, porque um parente não é frequentador daquele ambiente religioso, onde começam os preconceitos, começa o apontar o dedo, que aquela pessoa é errada, por quê? Porque não frequenta aquele templo religioso. Na palavra de Deus, Deus já falava sobre o sepulcro caiado, né? Aonde há muitas pessoas com uma imagem de perfeição, mas por dentro fede, é um sepulcro caiado. E dentro desses lugares tem muitas pessoas assim, pessoas narcisistas, psicopatas, gente. Eu não estou falando aqui somente de líder religioso, não. Existe também a membrazia, onde eles se filtram para procurar suas vítimas. São mulheres que sofrem na mão dessas pessoas narcisistas, psicopatas, terrivelmente. Mulheres, homens. E eles vão usar o quê? Da própria palavra de Deus, controlando, impondo medo, aonde também os líderes religiosos começam a colocar medo na mente da pessoa. Coloca Deus tão distante e colocam, aprisionam a mente dessa pessoa a estar ali o tempo todo, servindo a sua vida, dando o que você tem, vivendo em prol daquele ambiente fechado, aonde essa pessoa acaba não tendo nem vida. Essa pessoa realmente nem buscando o próprio propósito dela. E eles vão prendendo a pessoa ali. E muitas pessoas estão se enganando. Vocês precisam conhecer para você, né, gente? Não são todos, mas quem quer conhecer a verdadeira palavra de Deus, leia a Bíblia. Peça discernimento a Deus. Deus, ele dá discernimento, conhecimento a quem pede. Conhecimento daquilo que realmente é a verdade dele. Deus, ele dá a quem pede. E se você pede, Deus vai te mostrar. Então, muita coisa, fiquem atentos a essa imagem do lobo que está vestido de ovelha. O joio e o trigo. O joio e o trigo, eles estão juntos. E o joio e o trigo, ele é muito parecido um com o outro. E as pessoas se enganam. Então, tudo que sai da boca do homem, muitas pessoas acreditam porque o homem está falando. Às vezes, a pessoa chega em casa, nem a palavra de Deus lê, mas vai acreditar no que o homem está falando. E o homem, ele vai falar da forma que ele quer. Se é um narcisista, se é um psicopata, ele vai usar a palavra de Deus para manipular da forma que ele quer, te prendendo, criando culpa. Quem aí que já frequentou algum templo religioso, que quando chega um domingo, se essa pessoa ela tá desanimada, ela tá a fim de ficar em casa, às vezes é uma visita que ela tá recebendo, essa pessoa, ela cria uma culpa dentro de si. Se eu não for ao culto, Deus, ele vai me amaldiçoar, minha vida não vai prosperar, eu vou ficar doente. Então, esses narcisistas, psicopatas, líderes religiosos, eles criam esses pensamentos, vão botando dentro da mente dos seus fiéis esse tipo de medo. Aonde, olha, não pode deixar de vir, porque se não vier Deus, vai pesar a mão. Então, coloca Deus como vilão e ele como o próprio Deus, porque narcisista e psicopata, gente, eles não têm ligação com Deus, eles não acreditam em Deus. Pessoas e até o próprio Deus é apenas um objeto para eles usarem da forma que eles querem, para o seu próprio benefício. É assim que eles agem. Ali não há nenhum vínculo com Deus. Eles são a própria mentira aqui na Terra.
Tudo que gira em torno de uma pessoa narcisista e psicopata é baseado na mentira, no engano, na manipulação. E essas pessoas que se envolvem com essas pessoas narcisistas que se dizem religiosos, só quem sabe quem eles são de verdade é quem convive no dia a dia. E essas mulheres são, presas, elas são obrigadas a se calarem e serem manipuladas pela própria palavra de Deus, de acordo com o que esse marido, com essa esposa narcisista, psicopata faz, culpando, criando medo. Olha, se você não fizer isso, olha, se a gente se separar, isso vai trazer escândalo para a igreja. Então a pessoa ela tem que se sujeitar, se submeter a horrores, sofrer para não sujar o nome da igreja, né, daquela denominação. Enquanto isso, elas estão morrendo. Porque quem vê essa pessoa narcisista no dia a dia não diz que essa pessoa é assim. Porque eles são camuflados, eles são camaleões, eles atuam de acordo com o momento. Enquanto ele controla pessoas para o seu próprio uso, o prazer do controle e também tirar as finanças das pessoas, eles também precisam desse suprimento do mal. Então, quem convive com uma pessoa assim, sabe muito bem do que eu estou falando. Quem já teve experiência com uma pessoa psicopata ou narcisista, religiosa, vai saber muito bem o que eu estou falando aqui. E eu estou falando, gente, não estou falando da religião em si. Eu estou falando do narcisista e do psicopata religioso. Eu estou falando como eles atuam. Então, por isso que eu falei no início, algumas pessoas podem até discordar do que eu estou falando, mas entendam que eu estou falando da pessoa narcisista, psicopata, e é assim que eles agem. Eu vou dizer para vocês, tá? Das pessoas que eu atendo, tá? Nas minhas sessões, eu vou dizer aí uns 80%, ou pode até ser mais, são pessoas que se envolveram com pessoas com transtorno de personalidade que se diziam religiosos, tá? Eles se escondiam atrás de religião para manipular aquela pessoa. E foram as pessoas que mais sofreram. Foram justamente as pessoas que conviveram com pessoas com transtorno de personalidade que se dizem religiosos. São os que mais abusam da pessoa, porque eles usam da religião também para amedrontar e para coagir a vida da pessoa. Então, gente, a gente tem que abrir nossos olhos em relação a tudo isso, tá? Isso acontece todos os dias e toda hora, aqui mesmo no canal. O que deixam de comentários de mulheres, até homens, que passaram por mão de pessoas narcisistas, psicopatas, ou líderes, ou membrazia, ou até mesmo aqueles que entram na religião para poder conseguir sugar aquela vítima para o ciclo do abuso. E depois aquela pessoa vai ver o capeta na frente dela. Porque aonde que ele vai se revelar? Ele se revela depois. No início vem como anjo de luz para aquela pessoa. E depois vem como o anjo das trevas para destruir a vida daquela pessoa. Essa é a realidade. Eu já falei aqui em um vídeo também sobre a minha própria experiência. O psicopata que eu convivi, ele não tinha ligação nenhuma com Deus. Ele fazia questão de todo domingo ir a um templo religioso. Ele conhecia tudo quanto era templo religioso. A Bíblia era deste tamanho aqui. Aonde ele ia, ele colocava aquela Bíblia lá no painel do carro para mostrar para as pessoas que ele era um homem de Deus, um homem religioso. E ele fazia questão de se arrumar e muito bem vestido, e quando chegava nesses lugares, ele virava um anjo de luz. Uma pessoa maravilhosa, doce, apertava a mão de todo mundo. A paz de Deus
usando o nome de Deus, e era uma pessoa totalmente fria, sem um pingo de amor no coração, nenhum tipo de empatia e compaixão. Bastava sair daquele templo, essa pessoa se transformava novamente no anjo das trevas lá, no capeta. Porque quando não perturbava antes, no caminho até ao templo, perturbava dentro ou então perturbava depois, mas tinha que perturbar. Mas fazia questão de estar lá dentro. Então, eles se infiltram para enganar as pessoas. Então, gente, busque a verdade de Deus, tá? Pare de acreditar nas mentiras ou meias verdades, o que for, no homem. Não estou dizendo que todos aqui vão mentir, não estou dizendo, falando de todos os templos religiosos, mas eu estou falando para que vocês abram os olhos, porque isso é real. Isso está acontecendo embaixo do nosso nariz. Muitas pessoas não percebem. Muitas pessoas estão sofrendo horrores, estão acorrentadas a esses seres que usam o nome de Deus para manipular. Manipulam a vítima dentro das suas casas, filhos, controlam a vida dos filhos e ainda controla também a vida dos fiéis que participam daquele local, tá? Então, isso aí é para vocês alertarem, tá? Se aproxime de Deus, busque em Deus, busque sabedoria, entendimento. Deus dá. Deus, ele tá na palavra de Deus que ele revela o oculto. Ele tem coisas ocultas para nos revelar, mas ele só revela através do momento em que você pede a Deus. Pede a Deus para que o que está em oculto, o que está embaixo do nosso nariz e a gente não enxerga, Deus tem para te revelar. Mas você tem que pedir a Deus. Ele vai te dar essa revelação. A nossa fé, ela tem que ser fundamentada em Deus. Igreja somos nós. Às vezes a pessoa se priva, né? Como eu falei, criando sentimento de culpa, porque hoje eu não vou poder ir no templo. Gente, aonde estiver um ou dois reunidos em meu nome, assim já diz a palavra de Deus, ali Deus está. Você pode ter comunhão com Deus na sua casa, dobrando o teu joelho, conversando com Deus enquanto você faz os seus afazeres, viajando enquanto você vai ao seu trabalho, porque Deus habita em todos nós, em todos. Agora, tem uns que aceitam, outros não querem saber. Então, aí já é problema de cada um. Cada um decide, tem o livre-arbítrio para escolher querer Deus ou não querer Deus. Mas a verdade é essa. Então, gente, esse foi o meu vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem alertas, tá? Gente, não estou generalizando, não estou falando aqui de religião, estou falando aqui de pessoas narcisistas e psicopatas, tá? E isso que eu falei aqui é verdadeiro e acontece, tá bom? Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.